Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila, sou enfermeira formada aqui na Venceslau em 2012. Sou especialista em atenção hospitalar pela residência multiprofissional em saúde e mestranda em educação pela Univas. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa 15ª live. Boa noite, Mayumi. Todos estão com áudio? Confirma que o áudio está ok. Olá, João. Pessoal, o áudio está ok? Confirme para mim, por favor, pelo chat. Aí. Boa noite, Camila. Tudo bem, Mayumi? Boa Tudo noite. bem? Pessoal, confirmem para mim se o áudio nosso está ok. Sim? Me dê um ok. Certo. Obrigada. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre higiene de ferida e para isso hoje a gente convidou a professora enfermeira Mayumi Carvalho. É um prazer, Mayumi, ter você aqui conosco. Se apresente para nós, por favor. Então, boa noite a todos, né? Para quem já não me conhece, para quem já me conhece, meu nome é Mayumi, sou enfermeira formada pela Faculdade Venceslau Braz em 2011. Trabalhei na unidade de lesão de pele por 7 anos como enfermeira da unidade. E durante esse período fiz meu mestrado relacionado à parte de tratamento de feridas, mestrado em ciências aplicadas à saúde e sou pós-graduanda em enfermagem dermatológica. E eu trabalhei um pouquinho, né, relacionado a essa parte. E estamos aqui hoje para estar falando um pouco sobre esse consenso de higiene da ferida, que é um novo consenso aí, fresquinho, né, de 2020, para nos atualizar em relação a esse aspecto. Então, como bem dito pela Mayumi, nós vamos estar iniciando então agora a nossa conversa, né, sobre o consenso internacional de higiene de ferida, um tema que particularmente eu gosto muito. E caso alguém tenha alguma pergunta, a gente vai estar abrindo no final, né, um espaço para as dúvidas. Então, Mayumi, eu queria que você começasse falando para a gente o que é a ferida. Tá. Então, a gente pode iniciar essa parte, então, definindo um pouco essa questão de ferida, que vai embasar a questão da higiene da ferida. Então, ferida, né, como a maioria aqui já está familiarizado, né, já se deparou com um paciente com essa determinada enfermidade, é qualquer descontinuidade das camadas da pele, tá? E essa descontinuidade vai gerar uma série de alterações, né, anatômicas e fisiológicas no processo relacionado às funções da pele. E aí, dependendo de alguns fatores, essa ferida ela pode levar um tempo maior para cicatrizar. Né? E aí nós temos a divisão dela, né? A gente fala a etiologia das feridas, né? A classificação dessas feridas. Certo. E como que essas feridas são classificadas, Mayumi? Então, Camila, as feridas são classificadas de acordo com a etiologia dela, né? Então, ou seja, qual que é o comprometimento, a fisiopatologia que levou ao aparecimento dessas lesões. As lesões podem ser consideradas agudas e crônicas. Até essa terminologia hoje de ferida crônica, ela se modificou, né? Hoje é chamada de feridas de difícil cicatrização, sobrepõe hoje a esse termo, porque crônico é algo que não vai mudar. E esse termo, ferida de difícil cicatrização, são feridas que, se utilizar um padrão ouro, né, cuidar dos fatores que influenciam no processo de cicatrização, elas podem se levar à cicatrização. Então, hoje a denominação dessa etiologia é feridas agudas e feridas de difícil cicatrização, ou de difícil cicatrizar. São as duas denominações que a gente tem hoje dentro dos consensos. As feridas agudas são aquelas feridas, geralmente a causa dela é uma causa traumática, cirúrgica, em que o tempo de cicatrização dela geralmente ocorre de 7 a 10 dias, 7 até 14 dias.
tá? Essas feridas, elas não têm uma causa etiológica relacionada a um problema circulatório de origem arterial, venoso. O comprometimento se dá muitas vezes a um trauma, né? A uma incisão cirúrgica devido ao comprometimento que esse paciente apresentou e teve que levar a essa incisão. Já as feridas de difícil cicatrização, elas têm como sua etiologia um comprometimento circulatório, né? Seja ele, por exemplo, de origem vasculogênica, onde a gente coloca as feridas de origem arterial, né? Proveniente muitas vezes de uma doença arterial periférica. A gente tem as de origem venosa, né? Devido a uma insuficiência venosa, que gera hipertensão venosa e ocasiona ela. Nós temos a lesão por pressão hoje, né? Que hoje a denominação é lesão por pressão, não é mais úlcera por pressão, tá? Que as causas dela, da maior causa é a pressão, o cisalhamento e a fricção. Nós temos as úlceras diabéticas, né? Também relacionadas a essas etiologias. Então, são etiologias relacionadas a um comprometimento circulatório ou relacionadas à sua doença de base que desencadeou ela. A sua cicatrização, ela demora mais tempo para ocorrer por vários fatores, né? Devido à sua etiologia, devido aos fatores relacionados às doenças de base que ocorreram, as condições relacionadas ao paciente, as condições socioeconômicas, culturais, então vários outros fatores influenciam nesse processo de cicatrização. Certo, então conforme esse concurso, não mais a lesão crônica, né? Essa denominação, isso? Isso mesmo. Essa denominação, ela, em torno de 2018, começaram essa discussão, né, dentro do consenso, e em 2019, perdão, com a colocação de um consenso, que é a colocação do TIMERS, que é um acrônimo hoje para avaliar a ferida, ela trouxe também a denominação dessa mudança dessa classificação de feridas, de feridas crônicas, perdão, para feridas de difícil cicatrização. Né, que as feridas hoje que a gente diariamente, né, nos deparamos e que a gente vai falando aqui o porquê, a gente vai falando do decorrer, por que houve essa denominação, né? Quando a gente hoje se depara com feridas crônicas, feridas de difícil cicatrização, muitas vezes são feridas de 20, 30 anos, né? 10, 15 anos, que por vários fatores, né, estão com essa dificuldade no processo de cicatrização. E dentro disso, a gente já pode, né, começar entrando, que frente a esse aumento do número desses pacientes com essas feridas de difícil cicatrização, houve um consenso, desde 2019 começou-se uma discussão, né, entre os especialistas, que mesmo evidenciando o aumento, a melhora, na verdade, da tecnologia, o aumento das coberturas, todo esse avanço tecnológico voltado para o tratamento de feridas, mesmo assim, a incidência dessas feridas de difícil cicatrização, elas têm se aumentado, né, na população de uma forma geral. E aí, os especialistas começaram então, a se perguntar quais são as barreiras, ou há uma barreira em especial que poderia estar influenciando de uma forma negativa no processo de cicatrização. E aí, com essas pesquisas, né, que começaram a ser realizadas no ano de 2019, evidenciou-se, né, que uma das barreiras mais importantes hoje dentro do processo de cicatrização e que está na maioria, em 80% das feridas de difícil cicatrização apresenta, é o biofilme. E aí surgiu, então, essa discussão dentro de uma nova visão de como tratar essas feridas. Visto que só o processo de utilizar padrão ouro naquela ferida, né, embasado na sua fisiopatologia, associado com cuidar dos fatores relacionados ao paciente que influenciam, como, por exemplo, as doenças de base, só isso por si só não eram suficientes para que essa lesão continuasse, progredisse no processo de cicatrização. E aí viu-se nas pesquisas, né, e com as pesquisas mais envolvidas na parte de biofilme, que o biofilme era uma barreira muito importante nesse processo. E aí, esse consenso vem trazer que, associado a esse processo de limpeza de ferida, hoje a gente precisa ampliar esse conceito. E esse conceito é isso, é a higiene de ferida, né, que é um conceito mais amplo, que a limpeza está incluída nesse processo,
mas que outras etapas são necessárias para que a gente consiga o processo de cicatrização. E esse processo desse consenso, Camila, ele surgiu assim de como que eu posso dizer, envolvendo a parte da odonto. Os especialistas, eles começaram a buscar, né, o que poderia estar auxiliando nesse processo de cicatrização, e viu-se que trouxeram um conceito da odonto relacionado à parte das placas, né, bacterianas relacionadas à higiene oral. Então, como a gente diminui essa questão das placas, né, bacterianas, que também é um biofilme, através da escovação. Como que a escovação tem que ser? A escovação tem que ser, no mínimo, né, por exemplo, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, que eles colocam, porque as placas elas se formam num período de 24 horas. Então, colocou-se esse consenso da odonto dentro da higiene, ampliando essa parte de limpeza. Então, visto que só a limpeza não é suficiente. Então, hoje a gente precisa trazer esse consenso de higiene da ferida, embasando vários aspectos, né? 4 fases especificamente, que são fases repetitivas, diárias, realizadas a toda a avaliação, a todo o curativo, o que precisa ser de uma forma contínua, embasando o que a gente vai colocar aqui para frente, que são as etapas desse processo. Então, é algo que, a partir do momento que eles começaram a colocar essa abordagem de ser algo amplo, né, voltado para a higiene da ferida, eles viram que as feridas começaram a evoluir nos processos de cicatrização. E aí esse consenso trouxe essa ferramenta, né, de sistematização, de planejamento dentro do processo de cicatrização, que é a higiene da ferida. Certo, Mayumi. E falando um pouquinho então da higiene da ferida, o que é considerada essa higiene da ferida e qual que é a importância dela aí para o processo cicatricial? Tá. É muito importante. Ela é essencial ser realizada, né? Aqui nós estamos falando desse processo dentro das feridas de cicatrização, que são as nossas feridas crônicas hoje. Então, é necessária a realização dessa higiene, independente se é a primeira vez que você avaliou aquela ferida e ainda não sabe identificar a real etiologia dela, a limpeza, a higiene, ela é essencial nesse primeiro momento, visto que o objetivo dela é remover essa barreira maior que é o biofilme, que impede o processo de cicatrização. Então, essa higiene da ferida, ela é compreendida de 4 etapas, tá? A primeira etapa está relacionada à parte de limpeza da ferida, que a gente já vem, né, fazendo já há longo tempo, associada à limpeza do periferida. Então, antigamente considerava-se periferida apenas 4 centímetros ao redor da lesão. Hoje não, hoje se expandiu-se esse conceito, colocando de 10 a 20 centímetros da área periferida. Então, essa limpeza, quando a gente pensa em limpeza, não é só o conceito de anteriormente, que era só a solução, né, a ser utilizada. Não, ela se coloca também com a utilização de antissépticos, né, não só a solução fisiológica, não só a água, que a gente vai falar também, que são substâncias utilizadas na limpeza, mas a utilização de antissépticos específicos para a remoção da barreira do biofilme, tá? Então, entra essa parte de limpeza de leito da ferida e periferida. Depois a gente entra com o conceito relacionado à parte de desbridamento, que tem que ser realizado desde o primeiro início da avaliação dessa ferida, tá? E ele tem que ser um desbridamento, nesse primeiro momento, efetivo, tá? Muitas vezes, no consenso, coloca-se até a palavra agressivo. Qual que é a questão de agressividade? No sentido que a gente precisa promover ali uma retirada rápida daquele tecido desvitalizado. Células mortas, tecido desvitalizado, queratinócitos, tudo que secreção, né, fluidos, tudo que possa impedir o processo de cicatrização e o que possa ali favorecer ainda mais esse crescimento bacteriano que está ocorrendo. Esse desbridamento também a gente tem que levar em consideração alguns fatores, que a gente pode estar falando também em especial sobre cada etapa, e ele tem que ser contínuo. Então, no consenso, ele coloca assim, que a gente achava anteriormente que para tratar de ferida, a gente tinha que olhar ela como se fosse um campo florido. Tratar com muita delicadeza, né, aquela lesão, não sangrar. E hoje se coloca o seguinte, que tem que se haver a gente tem que ir, na verdade, para tratar de ferida como se fosse um campo de batalha. Que muitas vezes nós temos que ser agressivos.
Então, nós temos que fazer um desbridamento mais efetivo. A gente tem que sangrar, muitas vezes, aquela lesão. É sangrar, causar pequenos sangramentos, para que estimule a mitose celular, que favoreça a proliferação celular, mas não a nível de interferir no processo de cicatrização. É uma forma de estimular cada vez mais a mitose celular, porque a gente sabe, com a cronicidade da lesão, aquela lesão crônica, né, de cicatrização, ela fica muito tempo na fase inflamatória. E aí as células, elas vão desenvolvendo um processo que a gente chama de senescência. O que é isso? É se tornar-se velhas. Elas não conseguem mais ter aquela divisão celular tão efetiva, tá? Não conseguem ter produção de células epiteliais, de fibroblastos, que são essenciais para o processo de cicatrização. Então, a primeira etapa, limpeza do leito periferida, desbridamento efetivo, contínuo, agressivo nesse primeiro momento. Posteriormente, a gente tem um fator que entrou agora que chama remodelagem, que é remodelar a borda da ferida, que é essencial, uma vez que o biofilme, dentro dessas pesquisas que foram feitas, evidenciou que eles estão muito presentes na borda da ferida. Então, eu preciso cuidar da borda, estimular, fazer pequenos sangramentos nessa borda, pequenos sangramentos. E, posteriormente a isso, utilização de coberturas, né? Indicadas para a fase de cicatrização, para a necessidade que aquela lesão está me apresentando naquele momento. Então, você vê que é um conceito amplo, algo sistematizado, contínuo, que precisa ser realizado a toda troca de curativo, a toda avaliação. Esse processo precisa ser realizado. Lógico, num primeiro momento, dependendo das características que a lesão apresenta, tem que ser efetivo, rápido, mas que com a evolução da lesão, né, uma vez que o objetivo é remover o biofilme, uma vez que a gente reduz essa carga microbiana, uma vez que a gente elimina esse biofilme, a tendência da lesão é evoluir para a cicatrização. E aí, esse processo de higiene a gente vai realizando, mas de uma forma de um desbridamento menos agressivo, utilizando agentes terapêuticos, muitas vezes não precisa mais usar antimicrobianos, utiliza outro agente terapêutico. A limpeza não precisa ser com antisséptico, apenas solução fisiológica. Então, a lesão, ela vai conversando com a gente, à medida que ela vai evoluindo no processo de cicatrização. E, ao mesmo tempo, que a gente avalia se ela permanece ainda, mesmo eu fazendo uso do padrão ouro, então tratando a etiologia da lesão. Então, se eu tenho uma úlcera venosa, eu tenho que ir no foco. Qual que é o foco da úlcera venosa? A insuficiência venosa. Então, não adianta eu usar o curativo mais caro do mundo, tá? Naquele leito daquela lesão, se eu não trato a causa inicial, se eu não faço uma terapia compressiva. Associado a cuidar das comorbidades. Então, o paciente tem hipertensão arterial, é controle da pressão arterial. O paciente tem diabetes, quanto que está a hemoglobina glicada do meu paciente? Meu paciente é imunodeprimido, como que está os fatores? Ele está em equilíbrio em relação a isso? Então, avaliar a ferida, higienizar a ferida, é muito mais do que uma simples colocação de solução fisiológica dentro do leito. Então, é isso que esse consenso vem trazer. Tudo isso que a gente precisa avaliar e realizar de forma sistemática. Então, ele vem trazendo uma abrangência maior para o conceito só de limpeza, né? Ele vem trazendo aí mais embasamento para que nós, enfermeiros, possamos fazer um curativo atentando para os princípios científicos também, né? E responde para a gente, Marlene, por que só o soro fisiológico ou a própria água ela não é eficaz? Então, a solução fisiológica, ela não reduz carga microbiana e não reduz biofilme. Tá? Então, quando a gente fala de ferida de difícil cicatrização, que tem como barreira principal biofilme, ela não vai ter efeito nesse processo. Então, durante aquela primeira fase da higiene, que é a limpeza de leito e perilesionar, usar a solução fisiológica não vai ser efetiva para esse processo. Então, eu tenho que fazer uso de antissépticos, tá? Quando a gente fala de limpeza, eu penso nesses produtos, né? Antissépticos que vão favorecer, né? O processo de cicatrização, uma vez que eles conseguem reduzir a carga microbiana e mais do que isso, eles conseguem retirar esse biofilme. Então, a solução fisiológica, lógico, dentro hoje de solução fisiológica é um custo mais barato, né? De fácil acesso, né? Porém, nessas feridas de cicatrização, ela não vai ter uma efetividade dentro da parte de higiene. Eu não vou conseguir retirar essa barreira do biofilme. E aí, o que acontece?
Essa lesão vai ficando nesse processo inflamatório longamente. E aí vai levando 10, 15, 20 anos para cicatrizar. Então, hoje, tanto ela quanto a água. A água tem outra questão. Tem pesquisas que fizeram uso da água e da solução fisiológica para ver qual que é a mais efetiva dentro da limpeza, né, da lesão. O que evidenciou-se? Que as duas conseguem fazer uma limpeza, né? Uma remoção de sujidade, remoção de exudato, porém elas não conseguem ter efetividade nesse processo de redução de carga microbiana e principalmente remoção de biofilme. A água, a gente tem outra questão. As questões relacionadas à água, que a água tem que ser uma água potável, tá? Na nossa região, nós temos, né, um sistema que tem esse processo de purificação da água. Porém, será que em todos os lugares a gente vai ter isso? Então, eu, enfermeira, orientar o paciente a lavar sua ferida em casa com água, eu tenho que levar em consideração vários fatores. Então, será que a gente tem uma adequada limpeza dessa água, né? Será que lá chega essa questão de saneamento? Será que o tubo, né? A gente tem contaminação da torneira e contaminação da tubulação. As pesquisas colocaram que dentro da tubulação pode ter pseudomonas. A gente sabe que é super resistente. Então, hoje, quando a gente leva em consideração, é o que a gente está falando, ferida de difícil cicatrização, nós temos que buscar soluções que vão romper, né, essa barreira que é o biofilme, reduzir essa carga microbiana e, a partir disso, a gente conseguir evoluir essa lesão. Lógico, a gente sabe que nós estamos, né, tratando de uma atenção básica de saúde, porque muitas vezes a gente não tem esses antissépticos. Mas, a partir desse momento que a gente tem o conhecimento de que sem esses antissépticos as feridas não vão evoluir, é necessária a implementação desses antissépticos. Dentro desses antissépticos, para a gente falar, que é o que hoje a gente usa, né, que é o mais utilizado, é o PHMB. Tá? O PHMB ele tem várias formulações, uma delas é utilizada através de soluções. O que é o PHMB, né? O polioxametilano de biguanida. A gente tem ele para limpeza como solução. Então, o que ele faz? A gente chama de surfactante, tá? A gente vai explicar para você explicar para vocês, né? Como que ele age e como que ele é efetivo no biofilme. O biofilme, eles são aglomerados de bactérias. São bactérias muito inteligentes, são multiespécies e elas se comunicam entre si. Elas fazem a questão de mutação genética, uma passa o conteúdo genético para outro, o que vai fazendo elas ficarem cada vez mais resistentes ao uso de microbianos, né? Seja ele tópico ou oral, ou de outra via. E além disso, ao redor delas, elas desenvolvem uma camada chamada camada EPS. Ela é uma camada por proteínas, lipídios, e que confere isso a elas uma maior resistência aos produtos antimicrobianos. O que o surfactante vai fazer nesse biofilme, tá? Como ele vai agir? Ele vai agir de uma forma chamada surfactante. Ele vai romper esse EPS. Ele vai desestabilizar essa camada. A partir do momento que a gente consegue desestabilizar essa camada, eu consigo que os agentes antimicrobianos ajam dentro dessa barreira. E aí eu consigo uma redução dessa carga microbiana e uma remoção desse biofilme. A partir disso, a gente consegue evoluir. Qual que é o problema? Esse biofilme, ele é muito inteligente, altamente resistente, e ele tem um processo de formação ou de reformação muito rápida. Em torno de 24 horas, esse biofilme é novamente formado. Então, não adianta eu hoje fazer uma higiene da ferida, usar um antisséptico e não usar, naquele momento, após a limpeza, uma cobertura antimicrobiana. Porque eu vou usar um antisséptico, romper aquela barreira do EPS, mas eu não vou ter o agente terapêutico lá agindo diretamente na lesão, diretamente nas bactérias. 24 horas novamente, amanhã o paciente vem para a nova avaliação e a lesão está totalmente com biofilme novamente. Então, essa avaliação e essa utilização do antisséptico, ela tem que ser contínua. Até quando, Mayum? Até quando eu ver uma evolução da lesão. Até quando eu ver que houve remoção do tecido destetalizado.
até quando eu ver que houve redução ou melhora do exudato, até eu ver que a lesão começou a desenvolver tecido de granulação, ou seja, ela está evoluindo no processo de cicatrização. Ou seja, eu consegui remover a barreira do biofilme. Então, quando a gente fala dessas duas soluções, apesar de elas estarem em maior abundância, um custo mais efetivo, elas não são eficazes contra o biofilme. E aí eu fico, como a gente fala, né, dando pontada em pedra, não adianta nada. Eu estou só jogando solução fisiológica ali, não tendo uma efetivação. Aí essa lesão vai ficar nessa fase inflamatória por muito tempo e não vai cicatrizar. Então é super importante a gente entender esse processo e classificar essa lesão como uma lesão de difícil cicatrização e, a partir disso, ser efetiva nesse processo. E essa é uma dúvida bastante comum, né? Sempre pessoas perguntam: posso lavar só com soro? Posso lavar com água? Posso lavar no banho, né? Então, geralmente é uma dúvida que é muito comum. E qual que seria o papel, então, Mayumi, fala pra gente, do enfermeiro no processo de tratamento de feridas, né? Porque não sei se é consenso, se todos têm ciência que o enfermeiro ele tem uma grande participação aí para o tratamento de feridas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de qual é esse papel do enfermeiro para o tratamento de feridas. O papel, eu acho assim, o papel do enfermeiro ele é essencial em todo esse processo de cicatrização. Essencial e para que isso seja efetivo, o enfermeiro ele precisa de empoderamento, né, nesse processo. Para que eu tenha empoderamento, para que eu execute da melhor forma possível, eu preciso de conhecimento, né? Cientificidade, estudo, não adianta. Então, o papel do enfermeiro é essencial no processo de cicatrização. Somos nós, enfermeiros, que fazemos uma coleta de dados, que identificamos etiologia, que prescrevemos agentes terapêuticos, que solicitamos exames laboratoriais, solicitamos raio-x, evoluímos a lesão. Então, nós somos ativos no processo de cicatrização e essenciais. Dentro da nossa formação científica, nós temos todo o embasamento para evoluir a lesão, para fazer um excelente processo de cicatrização, né? Através de uma sistematização, né, do processo de avaliação de ferida. E nós temos todo o respaldo, nós temos respaldo científico, né, que a nossa formação nos dá, nós temos respaldo legal, nós temos a resolução 567 de 2018, que é uma resolução super nova, que traz as atribuições da equipe de enfermagem no processo de avaliação de ferida, né, no cuidado desse paciente com ferida. E ele traz muito bem esse efetivo a função de nós enfermeiros, né, no processo de prescrição de agentes terapêuticos, identificação da etiologia, cuidado de forma direta, solicitação de exames laboratoriais. Então, tudo que vai ajudar no processo de cicatrização, eu faço parte. Eu sou uma peça fundamental, eu sou protagonista, né? Lógico, protagonista juntamente com o meu paciente, porque ele é o maior, vamos dizer assim, nós somos coadjuvantes, vou colocar assim, acho que o protagonista maior é o nosso paciente, né? É o paciente que está com essa lesão, mas nós dois ali somos papéis essenciais no processo de cicatrização. Então, eu vejo que o enfermeiro, ele precisa o quê? Conhecimento, estudar, se embasar, né? A partir disso, ele consegue ver qual que é a sua função, né? Que é essencial, que nós conseguimos. A gente tem autonomia demais nesse processo de avaliação de ferida. Essa resolução, em 2018, como a gente está crescendo, né? E cada vez mais nos tornamos cada vez mais empoderados disso, ela traz acrescido a isso que nós podemos abrir consultórios e clínicas relacionadas ao tratamento de ferida. Então, isso é muito importante, mas para isso nós temos que estudar, buscar resoluções. E é só esse ano, de 2020, saiu 4 resoluções relacionadas ao tratamento de ferida. Saiu relacionada à utilização do hipergel, saiu relacionado ao ibuprofeno na utilização, saiu relacionados à parte de desbridamento. Então, assim, são resoluções que vão fundamentar ainda mais a nossa prática enquanto avaliadores do processo de cicatrização. Então, acho assim, essencial, imprescindível o olhar do enfermeiro. O enfermeiro consegue analisar todos os aspectos relacionados ao processo de cicatrização e intervir de forma efetiva em todo o processo. Então, essa questão hoje de higiene, ela é muito importante. É o início, é o básico.
para se ter uma cicatrização, né, de forma efetiva. É o que a gente busca, né, uma evolução dessa lesão, né, que a gente sabe, né, você também sabe, tratou, né, vivencia, na verdade, nós vivenciamos diariamente isso. A ferida, né, essa descontinuidade da pele, algo físico, ela traz muito mais do que transtornos relacionados à parte estética física. Ela traz transtornos relacionados à dor, autoestima, autoimagem. Então, a família, né, gastos, né, questão relacionados a gastos financeiros, aspectos sociais, econômicos. Então, gente, isso é muito amplo. A gente precisa avaliar todo esse processo que influencia no processo de cicatrização. E nós, enfermeiros, temos total domínio para estar fazendo esse processo de acompanhamento e de evolução juntamente com o meu paciente. Eu coloco assim, junto com o paciente, porque a ferida tem um dono, né? Nós somos ali, estamos auxiliando o processo de cicatrização, mas sozinhos nós não fazemos. O meu paciente, ele tem que assumir o cuidado, né? Assumir que, se ele não fazer um controle da pressão arterial, se ele não tiver uma alimentação adequada, se ele não fazer atividade física, se ele não fazer um controle e dar continuidade nas prescrições de enfermagem que eu faço, a lesão não vai progredir. Então, nós estamos ali junto no processo, mas é uma responsabilidade compartilhada, né? Eu tenho a minha responsabilidade enquanto enfermeira e ele tem a responsabilidade dele enquanto paciente, né? Que está com aquela afecção, né? Com aquela lesão naquele momento. E que, se a gente trabalhar junto, isso vai evoluir para que haja cicatrização dessa lesão. Muito bem lembrado, Mayumi. Mesmo não sendo de ciência de todos, mas o enfermeiro ele tem a formação, né, que possibilita ele a estar fazendo essa prescrição de agente terapêutico, a estar fazendo prescrição de exames, né, solicitação de exames para respaldar aí a atuação dele, e isso tudo respaldado por lei, né? Não é nada feito no achômetro, mas nós, enfermeiros, temos a ciência, temos a formação para essa atuação. O que às vezes não é de ciência, né, da população no geral, que o enfermeiro tem essa autonomia, inclusive em grandes centros já existem aí os consultórios de enfermagem, né, que a enfermeira faz essa avaliação, faz essa consulta de enfermagem, então realmente estamos cada vez aí ganhando nosso espaço, mas como bem você lembrou, nós temos que ter o conhecimento, né, não adianta nós termos a lei para respaldar isso se nós não tivermos o conhecimento. Então cabe aos enfermeiros aí tá buscando esse conhecimento contínuo, essas atualizações, para que possamos atender o nosso paciente da melhor maneira. E quando se trata de avaliação de ferida, né, não adianta a gente querer colocar na lesão, vamos pôr aqui, as coberturas que a gente tem hoje no mercado, por exemplo, a prata nanocristalina, que é um dos mais caros hoje, fazer uso de pressão negativa, laser, ozônio. Se você não parte do início, se você não parte da higiene da ferida, se você não parte de cuidar do que causou aquela lesão, da parte etiológica, se você não cuida desses fatores iniciais, não é a cobertura que vai fazer um milagre, né? Então, isso não ocorre, isso é um processo, é uma avaliação contínua de tudo que envolve essas etapas do processo de cicatrização. E quando a gente fala aí, essa parte, né, também que você colocou muito bem, a parte que a gente é bem informado, a instituição, né, a faculdade, ela tem a unidade de lesão de pele, que, assim, é único hoje dentro aqui da nossa região, que é um centro de referência, onde nós temos profissionais habilitados, né? Nós buscamos as melhores práticas para o tratamento de feridas. Os alunos, eles têm esse contato de uma forma direta com esses pacientes. Então, é um diferencial hoje dentro da nossa instituição, é um diferencial para os nossos alunos que saem hoje no mercado com uma visão muito ampla sobre o processo de avaliação de ferida. E ferida, gente, não é só no ambiente da unidade básica de saúde, é lá na atenção secundária, terciária, você vai ter feridas para tratar, o paciente, na verdade, vamos falar assim de pacientes, né, porque a ferida tem um dono, para tratar esse paciente em qualquer momento. Então, nós temos, sim, que saber a parte básica, inicial, que é como nós fazemos o processo de higiene dessa ferida. Quando a gente fala desses consensos, né, nós temos alguns instrumentos que nos direcionam dentro desse processo de cicatrização, sabe, Camila? E um deles é o TIME. TIME, que é um acrônimo
que a gente vai identificando as barreiras que podem estar impedindo o processo de cicatrização. E em 2019 houve um acréscimo de duas letras nesse acrônimo, que é o R e o S. O R está relacionado à regeneração, né? Usar alguns produtos mais avançados, tecnologias avançadas no processo de cicatrização. E o S são fatores relacionados a aspectos sociais desse paciente que influenciam no processo de cicatrização. Então, para você ver como que é importante, é lógico que eu tenho a consciência de que eu não vou falar para o paciente, muitas vezes a gente sabe que a atenção básica a gente só tem a solução fisiológica, né? A gente tem a papaina hoje, que tem um custo mais baixo. Eu não vou ter muitas vezes a prata nanocristalina, eu não vou ter o PHMB, né? Então eu também tenho que ter essa consciência do que eu tenho hoje disponível. Mas, se eu tenho a necessidade frente ao a minha clientela, desses pacientes, que se você pensar hoje, o custo que esse paciente está trazendo, olhando para essa parte financeira, para o sistema de saúde, que 10, 15 anos em tratamento, quanto isso custou isso para a unidade de saúde, para o Estado de uma forma geral? Será que se a gente utilizasse esses produtos que, num primeiro momento, ele tem um valor agregado maior, mas que vão efetivar no processo de cicatrização, que essa lesão pode cicatrizar em 1, 2 anos? Põe na ponta do lápis qual é o custo desse paciente em 2 anos e quanto que foi de 10 em 15, 20, 30 anos. Então, é isso que a gente precisa começar a mostrar para os nossos, para a parte política hoje, a necessidade de utilizar esses agentes terapêuticos, esses antisséticos, que precisam estar disponíveis para a população, uma vez que eu vou cuidar dessa população. Então, se eu não tenho esse agente terapêutico, como que vai ser a conduta? Não tem como, a gente não consegue evoluir essa lesão, tá? Então, a gente precisa correr atrás, sim, de protocolos de ferida, né? Quem faz a enfermagem, ela faz protocolo, ela elabora. Então, se é uma enfermeira que sabe da higiene de ferida, sabe da utilização de antisséticos, que tem ciência da clientela em que ela tem, né? Frente a essa necessidade, ela vai junto ali com a elaboração, sim, solicitar esses antisséticos, esses curativos mais avançados. Então, a gente precisa, sim, correr atrás disso. Conhecimento. Empoderamento da enfermagem é conhecimento. Né? E, infelizmente, conhecimento é o quê? É sentar e estudar. Não tem outra forma. Então, a gente precisa desenvolver isso, tá? E às vezes o que a gente percebe na prática, Mayumi, é que por falta, né, dessa higiene, que como você mesmo bem disse, que é o básico, retarda esse processo de cicatrização do paciente aí por anos, né? E realmente o paciente fica ali fazendo o curativo e às vezes por conta de uma higiene, todo esse processo é comprometido. Né? Então, realmente, começando do básico, que é a higienização da ferida, já é um grande avanço aí para a gente ter aí um processo cicatricial efetivo e que vá solucionar aí para o nosso paciente, né? Então é importantíssimo a gente estar tratando desse tema, falando um pouco mais da higiene da ferida, porque às vezes nós pensamos só nos tipos de agente terapêutico, mas esquecemos do básico, né? Então lembrando que nós devemos começar sempre do primário, sempre da higiene da ferida, para então a gente conseguir evoluir com os demais fatores dessa lesão. É isso mesmo, Camila. E assim, o enfermeiro, ele tem total domínio em todas as etapas do processo da higiene de ferida. Então, ele que vai identificar, né, essa barreira, né, vai identificar essa lesão como uma lesão de difícil cicatrização e vai ver a necessidade de iniciar esse processo de higiene de ferida. Então, lá na limpeza do leito, né, e do pé-ferida, ele já vai identificar que tem a necessidade de usar um antisséptico, de preferência um surfactante para ajudar na remoção desse biofilme. Porque ele entende que o biofilme é a barreira que está impedindo a cicatrização. Quando a gente entra no desbridamento, o enfermeiro realiza desbridamento, né, efetivo, seguro, respaldado legalmente em relação a isso. Para isso, ele precisa ter habilitação, ele precisa ter habilidade, ele precisa ter conhecimento, né? Ele precisa saber, frente àquele paciente, à clínica, ou como se apresenta aquela lesão, o que vai ser mais efetivo naquele momento. Ele precisa entender, ele precisa saber ali durante parte do desbridamento qual que é o limiar de dor do meu paciente. Meu paciente é um paciente que tem alteração de coagulação, que tem um distúrbio de coagulação, que impede a realização do desbridamento mais efetivo. É um paciente que, por exemplo,
ele está fazendo algum uso de medicamento que interfira no processo de cicatrização. Eu, quanto enfermeiro, tenho domínio em realizar, em fazer a utilização de instrumentos cortantes, como a parte da cureta. Eu sei utilizar a cureta, eu sei utilizar a lâmina, eu tenho habilidade para isso, usar tesoura. Então, frente a isso, eu vejo qual que é o desbridamento mais efetivo para aquele momento. Eu sei até onde eu posso desbridar. A gente sabe que o enfermeiro é o profissional que pode realizar o desbridamento e ele pode ir até a face muscular. Até aí. Ah, mas eu avaliei e vi que o meu paciente tem um tecido desvitalizado, uma área muito grande, que eu, a nível ambulatorial, não vou dar conta de fazer um desbridamento rápido, né? Porque eu preciso remover essa barreira de uma forma efetiva. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para outro profissional. Eu vou encaminhar ele para um desbridamento cirúrgico. Mas eu tenho essa consciência, eu que faço essa solicitação, essa conversa sou eu enquanto enfermeiro. Esse desbridamento ele tem que ser efetivo e contínuo, todos os dias. Na parte da remodelagem, eu preciso entender que eu preciso tirar todas aquelas barreiras que estão impedindo a margem de contrair. Os tecidos epiteliais, eles migram da margem. Então, se eu tenho barreiras como excesso de umidade, então ali está com uma maceração na borda, eu tenho que agir. Eu sei que eu estou tendo queratose, é uma barreira que está impedindo a contração, eu tenho que remover. Eu tenho células, queratinócitos, ressecamento na borda, eu tenho que fazer a limpeza. Eu preciso entender esses fatores e intervir nessa remodelagem. Eu preciso sangrar, realizar pequenos sangramentos na borda, para estimular essa mitose, estimular a contração de bordas. Uma vez que o biofilme, eu entendo que ele está aglomerado ali nessa borda. Posteriormente a isso, eu preciso agora identificar qual que é a cobertura ideal para aquele paciente naquele momento. Quais são as necessidades que o meu paciente está tendo? Ele tem a necessidade ainda de usar um antimicrobiano, então eu tenho que fazer uso de produtos à base de prata, por exemplo. Mas eu tenho que entender que a prata, a gente tem que usar ela e a gente tem um consenso que durante 2 semanas precisamos fazer uso de um agente terapêutico para ver se ele está tendo uma efetividade no processo de cicatrização. Então não adianta eu colocar hoje e amanhã já querer um resultado. Isso é contínua a avaliação. Eu preciso avaliar se meu paciente, será que ele não está tendo lá na remodelagem, na borda, um excesso de umidade por causa do exudato? Então, além de um agente que tem que ser antimicrobiano, ele tem que ter ação absorvente. Ele tem que absorver esse excesso de exudato que está causando aquela maceração. Então, aí eu tenho no mercado as espumas, né? Eu tenho no mercado alginato de cálcio, né? Então, eu tenho que entender isso. O mercado tem uma gama de agentes terapêuticos, mas eu preciso entender qual a necessidade do meu paciente naquele momento, para saber qual é o agente terapêutico mais propício para aquele momento. Isso eu posso fazer, eu prescrevo. O enfermeiro tem autonomia de prescrever, mas ele tem que ter o conhecimento em relação a isso. Excelente, Mayumi. Vamos estar abrindo um momento agora para as perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode estar enviando para a gente no chat. Alguém? Alguma pergunta em relação à higiene da ferida? Alguém que queira fazer alguma colocação? Estou perguntando aqui, Mayumi, nesse caso, o PHMP seria uma boa opção? Acho que já até respondeu, né, durante o... Isso. Um abraço, Kelly. O Kelly é excelente profissional. O Kelly, o PHMB é o polixametilano de bigonida. A sua formulação, ela vem hoje em forma de antisséptico, tá? Líquido. Então, ele é utilizado na limpeza, na higiene da ferida. E ele também tem a sua formulação em gel, que a gente pode usar como agente terapêutico, tá? E ele também tem na forma de relacionada à parte de aderida a outros curativos. Então, ela pode vir em gaze, tá? Hoje a gente tem no mercado uma gaze que é não aderente. Anteriormente tinha uma gaze, a Kelix, ela aderia ao leito. Então, quando a gente removia, ela sangrava demais, ela causava muito sangramento, um sangramento excessivo. Então, hoje no mercado, a gente tem empregado o PHMB em outros curativos, como espumas, tá? Como gases não aderentes. Então, ele é usado em tanto como limpeza e como agente terapêutico. E ele é excelente.
usei como antisséptico. Já estou ali agredindo aquele biofilme. Já rompi as barreiras do EPS, né? Que estão ali protegendo esse biofilme. E uso o agente terapêutico, ou seja, eu não dou tempo para haver uma nova formação de biofilme. E aí, com isso, eu retiro essa barreira, impeço a sua proliferação e aí, com isso, consigo uma cicatrização efetiva. Então, é excelente PHNB. Dentro dos antissépticos hoje, ele é um dos antissépticos mais utilizados no PHNB, tá? E ele não é citotóxico. Então, quando a gente fala de antisséptico, né? Antigamente a gente usava, o que a gente usava em ferida? PVPI, gente, que não se usa mais, tá? O PVPI, ele é citotóxico. O que é isso? Ele é tóxico para as células. Então, as células não conseguem fazer processo de cicatrização, tá? Hoje nós temos no mercado antissépticos modificados. O PVPI modificado existe no mercado na forma de agente terapêutico, chama Ildozorb, ele é da Smith Nephew, é um dos únicos que tem. Em forma de solução, o PVPI solução para limpeza ainda não chegou no Brasil, mas ele tem sim exteriormente, né, no exterior. Outro também que era utilizado como antisséptico em ferida, que também não se usa mais, que é citotóxico, é a água oxigenada. Então, não usa oxigenada para higiene de feridas. Por quê? Ele causa prejuízo no processo de cicatrização. Então, essa parte de antissépticos, em 2018 saiu um consenso sobre a utilização desses antissépticos no processo de cicatrização, na higiene de ferida. Ótimo. Mais alguma pergunta? Alguém que queria sanar alguma dúvida que talvez tenha ficado? Alguém mais? Colocaram uma pergunta aí. Você quer que eu responda? Sim. Você viu? Então, você viu que eles colocaram sobre coberturas utilizadas mais atualizadas. Eu vou responder a anterior. Ela me pergunta sobre se é obrigatório desenvolver pesquisa. Eu acho o seguinte, essa palavra obrigatória ela é muito pesada. Se nós queremos, enquanto profissionais de enfermagem, nos tornar cada vez mais científicos, empoderados, o que nos traz esse empoderamento, essa cientificidade, é a pesquisa. Então, eu acho que a pesquisa ela tem que ser contínua. E esse despertar durante a graduação é essencial. É através da pesquisa que nos tornamos científicos. E, a partir disso, nós fazemos a prática baseada em evidência, que nos tornamos hoje ciência enquanto enfermagem. Então, eu acho assim que não é obrigatório, mas eu acho que é essencial para o enfermeiro que quer ter diferencial, que quer ser um enfermeiro diferenciado no mercado de trabalho. Então, eu acho que é super importante e válido relacionado, tá? E faça voltado para o tratamento de ferida, né? Puxando aqui um pouquinho para o meu lado. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui falou sobre, gostaria de saber mais um pouco sobre as coberturas utilizadas na atualidade. Bom, as coberturas, nós temos várias coberturas no mercado e cada uma, sua indicação está relacionada à necessidade da lesão, tá? Como eu falei para vocês, o TARMS é um acrônimo, né, que nos orienta com relação a até os agentes terapêuticos serem utilizados. Então, o que a gente tem hoje no mercado? Então, se eu tenho, não adianta eu falar que precisa de todas as coberturas, você tem que saber quando você vai utilizar. Então, assim, o que a gente tem hoje no mercado? Quando a gente tem uma ferida hoje, por exemplo, granulada, que eu tenho apenas promover a umidade adequada para que ocorra uma cicatrização mais efetiva, hoje a gente tem no mercado N produtos relacionados a isso. Então, hoje nós temos no mercado o petrolato, que hoje petrolato é uma película, tá? Não aderente ao leito da lesão, que pode ficar até 72 horas. Então, mantém mais tempo no leito e, consequentemente, eu consigo uma efetivação melhor no processo de cicatrização, tá? Hoje a gente tem, para absorção de exudato, né? De excesso de exudato, nós temos as espumas hoje, tá? Nós temos o alginato de cálcio com outras associações, alginato de cálcio, por exemplo, com prata, tá? Para a parte de feridas infectadas, no caso, por exemplo, com biofilme, a gente tem o PHNB, a gente tem um produto chamado DAC, que é super novo, que ele faz como se fosse um processo, ele faz uma absorção de física mesmo das bactérias em relação ao leito, por uma diferença de carga
carga iônica que ocorre no leito da lesão, tá? A gente tem hoje as espumas, tá? Hoje a gente tem a papaína, né, de uma forma geral, a papaína é um excelente desbridante, estimulador do processo de cicatrização de granulação, tá? Que mais? A gente tem o hidrogel hoje, que é muito utilizado, iodosorb, nós temos fitoterápicos como o fitoscar. Então, a gente tem uma gama hoje de agentes terapêuticos aí utilizados. A indústria hoje está cada vez mais evoluindo, acrescentando cada vez outros agentes terapêuticos para que aquele curativo ele consiga ser utilizado em todas as fases de cicatrização. Então, hoje, eles buscam um curativo que consiga ser utilizado em todo o processo de evolução da lesão. Então, a gente tem vários hoje agentes terapêuticos aí utilizados, tá? Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, né? Essa conversa muito gostosa. Agradeço aí a participação da enfermeira Mayumi, né, pela excelente explanação, por ser tão clara, né, nas suas explicações. Eu acho que deu para facilitar, né, o aprendizado aí, essas atualizações que vem acontecendo, que é muito importante para nós estarmos cientes também, né, e estar acompanhando esses novos consensos. Lembrando também a todos que as inscrições do vestibular de 2021 já estão abertas, né? Então aproveitem. E agradeço a todos os participantes por esse momento, estar aqui pelas participações também. Infelizmente, não vamos conseguir responder a todas as perguntas, mas pode estar nos enviando também, né? Estamos direcionando para a Mayumi posteriormente. Queria mandar em especial também um beijo aí para todos os meus queridos alunos do quinto ano, nossos futuros enfermeiros, um grande abraço. E Mayumi, a gente agradece mais uma vez aí a sua participação. Obrigado, Camila, né, por esse momento de conversa, né? Nós duas somos apaixonados por feridas, né? E só quem é apaixonado mesmo em tratar de feridas sabe como que é importante a nossa atuação, né, enquanto enfermeiros nesse processo, né? Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né, nessa noite de sexta-feira. Eu vi muitos alunos aí, um abraço a todos, obrigado pela presença. Eu vi o João, que é um professor da Unicor, que está aqui, um abraço, a Kelly. Então, todo mundo que está aqui, eu fico muito feliz de estar deixando esse tempinho para essa atualização, né? São profissionais, né? São futuros profissionais e são profissionais diferenciados, né? São é o que a gente precisa hoje, né? Desse diferencial, tá? Um abraço a todos, muito obrigado, foi muito bom. Agradeço a todos, então, pela participação e desejo um final de semana aí maravilhoso a todos. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço.